Boa noite, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 21. Então, se você encontrou, por favor, vamos ficar em pé, para que possamos fazer a leitura deste versículo. A palavra de Deus diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por este dia, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes, obrigado por aqueles que estão nos assistindo por meio do Facebook, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e maravilhoso conosco. Diante de um momento que passamos, o Senhor tem possibilitado que nós possamos servi-lo e ver, ó Pai, a tua obra crescer, e dar continuidade a esta obra tão maravilhosa. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, te agradecemos pela vida desta igreja, te agradecemos pelo privilégio de podermos servi-lo, ó Pai, na cidade de Nova Iguaçu. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, por meio da tua palavra, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar no nosso coração, nos dar discernimento e entendimento, e que tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, muito obrigado. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. E hoje eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos, o que é viver em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve este versículo, esta frase, ele está escrevendo à igreja que estava na cidade de Filipo. E a cidade de Filipo era uma cidade muito especial no ministério do apóstolo Paulo, tá? E ele, desde o início, já demonstra isso, no início da sua carta. Ele está agora começando ainda a sua carta, mas se você for comigo no verso 3 do capítulo 1, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia e ele agradecia a Deus por esta igreja, por esses irmãos. Ele dava graças a Deus todas as vezes que lembrava desses irmãos. E olha o verso 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então o apóstolo Paulo não só trazia à memória esses irmãos, mas ele agradecia a Deus em oração e súplicas. E ele ainda continua dizendo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém? Se eu estivesse escrevendo uma carta a respeito da igreja de Vila São José, eu poderia falar essas mesmas palavras, que desde o início do nosso trabalho lá em Nova Iguaçu, quando nós partimos daqui de São Paulo para lá, os irmãos foram participantes. E quando eu penso na cidade de Filipe, na igreja de Filipe, eu lembro que é aquela primeira cidade da Macedônia, que Paulo, através de um sonho, alguém apareceu para ele e disse, passa na Macedônia. E ele vai para a Macedônia, junto com Silas e outros que ajudavam o seu ministério, e ali nós temos a conversão de Lídia, depois tem a expulsão de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e então ele é preso, e ele e Silas, preso no cárcere privado, lá na parte mais funda, todo machucado, porque eles tinham sofrido o chicoteamento. Eles louvavam e engrandeciam a Deus, e quando acontece aquele terremoto, que o cárcere é abalado e as pessoas são libertas, e ali vem a conversão do carcereiro. Então, Paulo está falando para esses irmãos, olha irmãos, eu dou graças a Deus, eu lembro de vós, nas minhas orações, das minhas súplicas, e me lembro da vossa cooperação desde o início. É essa lembrança, eram irmãos que estavam em suas lembranças, nos momentos das suas orações, não só por todo o carinho que ele tinha por eles, mas por toda a colaboração e participação desses irmãos no ministério. Então Paulo fala, viver é Cristo, morrer é ganho.
É a esses irmãos que ele está falando. E Paulo continua compartilhando a respeito daquilo que fazia parte do seu ministério. Então, se for comigo lá no verso 12, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, Paulo, ele queria que aqueles irmãos soubessem que as tribulações e aflições e os momentos difíceis que passavam na vida dele, e ele está lembrando provavelmente do cárcere privado, ele diz assim: olha, essas mesmas coisas, elas ajudaram a manifestar o Evangelho, elas foram com um propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito. Então, quando nós olhamos para as coisas que aconteceram nesses últimos 2 anos, irmãos, Deus tem um propósito. Porque para todas as coisas, Deus está no controle. Amém? Então, Paulo, ele não queria ocultar essas tribulações. Pelo contrário, ele queria mostrar que mesmo quando você está lá no campo missionário, ou no ministério próximo da igreja, ou no ministério pastoral de uma igreja que tem momentos difíceis, para todas essas coisas contribuem para a obra do Senhor. Tá? E quando ele pega e vai lá para o versículo 14, né, ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha o que ele está falando, que por causa das coisas que lhes acontecia, outras pessoas se sentiam mais confiantes em pregar o Evangelho. Porque Deus sempre tem um propósito. É incrível como Deus opera, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Porque o nosso Deus é o Deus de todo o poder. É o Deus do impossível. E ele diz também lá no verso 18: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. O que Paulo está falando isso? Porque alguns queriam anunciar o Evangelho por inveja a ele. E outros anunciavam, de boa fé. Alguns anunciavam para tentar atrapalhar o ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo não se importava. Porque o importante, irmãos, é anunciar o Evangelho. É pregar o Evangelho. É servir a Deus. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, ou por fingimento ou verdade, nisto me regozijo e ainda me regozijarei. Então, a alegria do meu coração é que, enquanto nós estamos aqui, outros estão lá em Nova Iguaçu, outros estão nas congregações, outros estão em outros lugares, pregando o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser anunciado. E é dentro desse contexto que ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então ele afirma isso. E aí eu gostaria de refletir a respeito destas palavras. Hoje eu gostaria que você também refletisse sobre estas palavras. Ela é verdadeira para mim? Não me responda. Cada um de vocês pense consigo mesmo. Mas eu pensei comigo. Porque para mim o viver é Cristo. É verdade? Quando eu penso na morte, morrer é ganho? E aí, meditando nessas palavras, quando eu comecei a preparar essa mensagem, foi bem interessante. Eu estava na minha cama, já era tarde da noite, Marisa já estava dormindo. E veio esse versículo, e comecei a pensar nesse versículo, falei, poxa, que palavra, que convicção. Que fé que esse homem tinha, Viver é Cristo, morrer é ganho. E então eu peguei o meu tablet na hora e comecei a preparar a mensagem.
De madrugada, irmãos, era mais ou menos 1h da manhã. Porque, às vezes, né, eu acho que o pastor também deve ser assim, né? Às vezes vem uma coisa, você tem que pegar naquela hora e já anotar. Até os famosos especialistas, né? Porque hoje tudo é especialista, né? Se você for estudar um pouco a respeito das mensagens, você tem que sempre ir pegando as coisas do dia a dia e ir marcando, né? Para você depois poder desenvolver a sua mensagem. E aí eu pensei nesse versículo e aí pensei comigo, né, na minha mente. Todo cristão verdadeiro deveria ter a mesma convicção de Paulo, irmãos. Todos nós aqui, que viver é Cristo e morrer é ganho. Mas com a mesma convicção, porque Paulo falou a respeito da colaboração desses irmãos, falou sobre a perseguição, sobre a prisão, sobre pregar o evangelho, e ele falou, olha, para mim viver é Cristo, a minha vida pertence a Ele. E aí, pensando nessa convicção, eu pensei, né, o que eu posso buscar nas Escrituras, né, quais ensinamentos as Escrituras contêm, que possam demonstrar essa verdade, e, por outro lado, fortalecer a nossa convicção de que a nossa vida é Cristo, irmãos. E se for da vontade do Senhor nos levar, é ganho. E aí eu pensei em 3 aspectos. Tá? O primeiro aspecto que eu separei é não temer a morte ou ter uma compreensão a respeito da morte. Tá? A morte, irmãos, ela pode nos atingir diretamente ou alguém próximo de nós. A morte é sempre muito difícil para qualquer um de nós, irmãos. Tá? Até o próprio Senhor Jesus, quando ele chega ali no local onde Lázaro havia sido sepultado e as pessoas chorando, ele chorou também. Olha como a morte é impactante. Tá? Mas nós não devemos temer. E, recentemente, conversando com o pastor Viana, né, porque de vez em quando, irmãos, os irmãos não sabem, mas ele sabe que eu ligo para ele quando eu estou com dúvida. Pastor, uma dúvida aqui, me ajuda aqui. Tá, e a gente aproveita e coloca, né, como diria, né, a fofoca em dia. E então ele falou, pastor, tem sido muito difícil esses últimos meses. Muitas mortes, muitos sepultamentos. Não diretamente, às vezes, da própria igreja, mas de outras pessoas que estão próximo. E, irmãos, a morte, ela é sempre muito difícil. É muito difícil. E durante, agora a semana passada, né, retrasada, eu andei acompanhando lá, né, toda a trajetória ali do que aconteceu com o irmão Mário. E assim, foi muito difícil para nós. Porque hoje em dia, né, a gente tem essas mídias, né, e eu faço parte do grupo do WhatsApp aqui dos irmãos, né, dos varões. Eu não falo muito lá, mas eu estou sempre lendo. E eu confesso, irmãos, eu chorei muito quando eu ouvi o áudio do irmão Saulo. E eu sei que outros choraram também. Então eu fiquei pensando, poxa, a morte é muito difícil, irmãos. Mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Olha o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, verso 24. Eu peço que os irmãos deixem marcado aqui, tá bom? João capítulo 5, versículo 24. O Senhor Jesus diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha plena convicção de que ele já tem a vida. Já venceu a morte. E olha o que o Senhor Jesus está afirmando: aquele que crê em mim, ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. E já passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, irmãos. E eu quero fortalecer os irmãos a ter essa convicção. Encare a morte como já vencida, porque já vencemos, amém? Olha o que no próprio Evangelho de João, capítulo 11, né, que é a passagem ali de Lázaro,
capítulo 11 do Evangelho de João, verso 25, né? Jesus chegou ali, começa a conversar com Marta, né? E Marta está ali: Senhor, se você tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor Jesus diz assim para ela no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? E é a pergunta que eu faço esta noite. Você crê realmente que se você está aqui, vivo e crê no Senhor, você não vai morrer? Pois eu creio. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta ali aos irmãos de Filipe, ele diz: olha, viver é Cristo, morrer é ganho. Porque ele tinha essa convicção de que nós já vencemos a morte. Nós já vencemos. Paulo, ele tem a sua esperança e convicção de que a vitória sobre a morte está garantida em Cristo. E tem um capítulo todo na carta aos Coríntios que ele faz uma defesa da ressurreição. Tá? E eu gostaria que os irmãos fossem comigo até lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 54. Paulo está fazendo uma defesa a respeito da ressurreição, porque alguns diziam que não havia ressurreição, tá, irmãos? E ele então faz uma defesa, ele escreve aí 58 versículos, né? Não estava dividido em versículos, né? Ele foi escrevendo. E olha o que ele diz a partir do verso 54. Ele diz assim, ó: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou as suas cadeias? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Porque nós já vencemos a morte. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção. E quanto mais nós somos convictos, irmãos, da vida em Cristo, mais nós vencemos o pecado. Mas nós queremos servir a Deus. Então, o primeiro aspecto que eu queria que os irmãos gravassem é: não tenha temor pela morte. Não tenha temor pela morte. Mas viver em Cristo também, né, quando eu vivo em Cristo, é quando eu sou útil na sua obra. Quando eu posso fazer algo. Olha, voltando lá em Filipenses, porque se nós ainda estamos aqui, vivos, irmãos, devemos ser úteis na obra do Senhor. Paulo, ele queria ficar e trabalhar mais. Então, quando ele escreve este versículo, né, no capítulo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, olha o que ele diz no verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, né, de estar com Cristo e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, peraí, irmãos. Se eu vivo em Cristo, eu tenho que ser útil na obra do Senhor. Se ainda estamos aqui, devemos servir ao Senhor. E olha o que ele diz no versículo 25. E tendo esta confiança, porque ele está falando a respeito ou de viver ou de morrer. Mas ele tinha a esperança de viver. Ele diz: e tendo essa esperança, essa confiança,
sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito do vosso e gozo da fé, do vosso gozo e fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção. Então, viver em Cristo é ser útil na sua obra. Sirva a Deus de alguma forma. Eu tenho acompanhado lá no grupo a escala do estacionamento. Todo dia aparece novamente a escala lá, porque aparece um nome lá. Fantástico aquilo ali, irmão. É porque todos os varões estão no grupo, ou pelo menos a maioria. Então não tem como você se esconder. Perfeito, exponha. Não, nós temos que servir a Deus. Às vezes a gente fala assim, quem serve a Deus é o missionário. Muito pelo contrário, irmãos. O missionário, ele faz as mesmas coisas que vocês aqui. Servir a Deus é ser útil. No campo missionário, no estacionamento, nas orações, né? Eu gostei do pastor Neil. Vocês aí, orem pelo culto de jovens. Perfeito, irmãos. A nossa oração pode ir muito nos seus efeitos, é o que Tiago diz. A oração do justo pode ir muito. Você pode visitar as pessoas, você pode ofertar. A sua oferta tem chegado lá em Nova Iguaçu, tá, irmãos? E pode ter certeza que tem sido muito importante para nós. E tem chegado em outros missionários também. Porque se eu quero viver em Cristo, eu tenho que ser útil na sua obra. Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho vontade de ir e estar com Cristo, mas se eu sou útil aqui, então é melhor eu ficar. Se você está aqui esta noite, é porque você é útil. Mas eu queria também fortalecer os irmãos nessa convicção de servir a Deus. Por quê? Se você for comigo no capítulo 1 aí de Filipenses, no verso 6, olha o que ele diz aos irmãos ali. Ele tinha tanta convicção de servir a Deus, que ele diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Irmãos, é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ajuda. Vocês pensam que o missionário tem algum mérito? Não, todos nós somos servos diante do Senhor, irmãos. Os pastores não é que são mais capacitados ou menos capacitados, não. Todos nós somos capacitados e aperfeiçoados pelo Senhor. É o seu Espírito que age nas nossas vidas. Deus nos ajuda a servi-lo. Como o pai, que está ajudando uma criança, ele faz a mesma coisa conosco. Então, viver em Cristo é ser útil na sua obra. Não tema a morte. Seja útil na obra do Senhor. Eu estava ali participando do culto, e aí o nosso culto lá começa às 7 horas. E pensei, eu estou aqui, mas alguém está lá. Tá? Olha como a obra não pertence a nós, irmãos. A obra é do Senhor. E Ele está capacitando os irmãos para estarem lá. Tá? E vocês estão aqui. E nós estamos lá. E outros estão em outros lugares. Porque viver é Cristo quando somos úteis. Mas eu separei um terceiro aspecto. Viver é Cristo quando nossa vida ou a nossa morte engrandece a Deus. Viver é Cristo quando não importa se nós estamos aqui ou se partirmos, mas Deus é engrandecido nisto. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Pouco antes dele dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele diz assim, segundo a minha intensa expectação e esperança
de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, Deus vai ser sempre engrandecido pelos seus filhos, amém? Ele sempre vai ser engrandecido e glorificado pelos seus servos, por nós. Paulo está dizendo, olha, não importa o que vai acontecer. É claro que nós não queremos que os nossos irmãos morram, mas se Deus chamar eles, glória a Deus. Mas pastor, como que Deus é engrandecido na morte? Eu vou dizer para os irmãos como que é. Você vai no sepultamento, num culto fúnebre lá de uma pessoa cristã, aí a pessoa fala assim, puxa vida, meu, esse irmão foi uma bênção na minha vida. Eu aprendi tanto com esse irmão. Nossa, esse aí vai deixar um legado. Isso é engrandecer a Deus, irmãos. Mesmo na sua morte. E o irmão Mário, né, os irmãos sabem, ele foi isso. Né, várias pessoas no Face, no WhatsApp, ali, testemunhando da vida do irmão Mário. Né, é interessante porque o irmão Mário, ele chegava às vezes de surpresa lá em Nova Iguaçu, porque ele era de lá, né, ele morou lá. E aí, de repente, o irmão Mário chegava. Puxa vida, ele já chegava, e aí, meu amigo? Já me chamava de amigo, já dava um abraço, contente, feliz. Da última vez que ele esteve lá, irmãos, a gente saiu, foi durante a semana, e eu peguei o carro, ele falou, pastor, vamos dar uma volta aí, porque eu queria ver um lugar que eu cresci. E aí, eu não conheço também, né? Aí entramos numas quebradas lá, aí passamos por uma rua, e ele falou, puxa vida, pastor, quando eu era criança, eu passava nessa rua aqui, ó, tá vendo aquela casinha lá? Bom, ele está falando de uns 60 anos atrás, eu acho. Entendeu? O irmão Mário deixou um legado, irmãos. Ele engrandeceu a Deus na sua morte. Mas nós que estamos vivos, vamos engrandecer a Deus pela nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo tinha em mente. Seja na minha morte, seja na minha vida, eu quero engrandecer ao meu Senhor. Paulo tinha uma intensa expectativa de engrandecer a Cristo. Tudo girava em torno do Senhor Jesus. Por isso, quando ele diz lá, né, na primeira carta aos Coríntios, né, é muito gostoso esse versículo, porque ele casa exato com o que Paulo está falando. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, verso 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Isso é engrandecer a Cristo na sua vida. Comeu, bebeu, não importa. Sabe, nós viemos ontem, né, e fomos para a casa do meu irmão. Estava bem pertinho da casa dele lá, porque a namorada do Mateus mora em Carapicuíba e o meu irmão mora em Jandira, é do lado. E aí fui para lá. E aí, toda vez que eu vou lá, a minha cunhada sempre me pergunta algumas coisas, sempre tem a oportunidade de falar algumas coisas para ela. Irmãos, é sempre uma oportunidade. Como o pastor Neil estava falando, né? Sempre que você tiver uma oportunidade, fale de Jesus. Engrandeça ao Senhor. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. É na escola, é no trabalho, é carpinando, é varrendo. A gente pode testemunhar daquilo que o Senhor é para nós, irmãos. Sabe? Trabalhar no campo missionário é uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque tem hora que acontece algumas coisas que você entristece, mas tem hora que, né, como disse o pastor Neil hoje, as alegrias são muito mais. Irmãos. Quer comais, quer bebais, quer ser na vida, quer ser na morte, devemos engrandecer o nosso Senhor. Mas eu gostaria de encerrar com uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 2. O próprio apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 2, verso 20.
Sempre tenha isso em mente. O apóstolo Paulo diz lá aos irmãos de Filipe: viver é Cristo, morrer é ganho. Mas no capítulo 2 de Gálatas, verso 20, ele vai mais longe. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Ele se colocou lá na cruz, mas falou assim: eu estou lá junto com Ele. E a vida que eu agora vivo, vivo pela graça, por meio da fé. Talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez alguma pessoa que esteja presente aqui, ainda não tenha essa convicção. Pois eu gostaria de te dar a oportunidade de você tomar uma decisão nesta noite. Lembre-se, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos, nenhum de nós poderíamos fazer. E foi por meio do seu sacrifício na cruz que Ele nos salvou, nos resgatou e nos deu vida e vida eterna. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês entendem o que Paulo está falando? Pelo menos em 3 passagens distintas, para igrejas diferentes, ele falou a mesma coisa. E nós? Será que nós também temos essa convicção? Pense você com você mesmo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir para que Ele possa nos ajudar a estarmos em Cristo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelo exemplo do apóstolo Paulo, que de diversas formas, em diversos momentos da sua vida, ele afirmou com toda a convicção de que a vida dele estava em Cristo. Não lhe pertencia mais, mas pertencia ao Senhor. E assim somos nós, ó Pai. Queremos também, da mesma forma, poder dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se pessoas ainda não têm essa convicção, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, trabalhe no corações desta noite, para que o Teu nome seja glorificado e possamos ver vidas transformadas, vidas salvas, pelo poder da Tua palavra, ó Pai, e da ação do Teu Santo Espírito. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem me dado o privilégio de poder viver em Cristo. O Senhor seja louvado por isso, ó Pai. E é no nome dele que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.